Ronaldo, muito boa tarde. Hoje você veio acompanhado também, né, do gerente comercial e de enoturismo, o Arthur Prazer estar aqui Farias. novamente, Vivi. Muito obrigado. Muito bem-vindo também, Arthur. Muito boa tarde. Um prazer enorme estar aqui ao lado de vocês dois, nessa mesa para três. Exato, uma mesa para três, é isso. E mais todos os nossos ouvintes, eu quero saber o seguinte, quantos motivos para a gente poder celebrar aqui, em aniversário de 65 anos de Brasília, um ano da Vinícola Brasília. Conta um pouquinho para a gente sobre a inauguração da vinícola, que tem tudo a ver com a cidade. Exatamente, Vivi. Muita coisa para comemorar, né, com esse um ano, né, de Vinícola Brasília. Mas a Vinícola Brasília nasceu, né, de uma necessidade, né? Inicialmente, a Vinícola Hercoara, dos amigos da Fazenda Hercoara, né, que são sócios da vinícola também, e nós lá da Vila Triaca, quando iniciamos os primeiros plantios ali em 2018, né? Sempre quando a gente se encontrava para tomar um vinho, a pergunta sempre era a mesma: como é que a gente vai fazer quando começar a produzir essas videiras, né? E aí veio a ideia de chamar outros produtores. Ali na região do Padef são produtores que trabalham com muita tecnologia, né? E como eu moro lá há 47 anos, sou amigo de muita gente, graças a Deus, tenho muitos amigos lá, começamos a fazer algumas apresentações lá no restaurante da Vila Triaca, mostrando o potencial de mais essa atividade entre tantas que o DF produz, né? E aí convencemos outros loucos a entrar no negócio, né, Arthur? Visionários, eu sempre digo, visionários. É isso, que bom que entraram nessa onda. Sim, e aí juntou esse grupo de 10, e aí a coisa tomou uma forma muito maior do que a gente imaginava. Antes a gente pensava de fazer uma vinícola menor, tal, mas aí com a força das 10 propriedades, dos 10 vinhedos, que hoje, na verdade, são 10 pequenas vinícolas com guarda-chuva maior que a Vinícola Brasília, né? Sim. E como você mesma falou, tudo remete à capital federal, obviamente, né? O nome é Vinícola Brasília. Então, a logo, né, Arthur, a nossa logo, explica para nós aí, por favor. A nossa logo, ela traz identidade de Brasília como talvez dificilmente algum outro designer que não fosse brasiliense teria essa visão, né? Transformar um cacho de uva, né? Um símbolo de um cacho de uva, trazendo as tesourinhas como os grãos da uva, né? Plano piloto. E o plano piloto, né? O Asa Sul, Asa Norte, o eixo monumental, o eixo rodoviário, como Exato. Sendo a parte do cacho de uva. Então, quando a gente olha para aquele cacho de uva e vê Brasília, né? Com as tesourinhas e o plano piloto, né? É emocionante demais, né? Sim. Emocionante. Olívio, né? Olívio, que é consultor do Sebrae, que foi o criador, um grande artista, e ele foi muito feliz nessa criação da logo. Nossa, e realmente, quando a gente olha, depois que vocês vão contando cada detalhe dessa logo, é impressionante como retrata mesmo Brasília e tem tudo a ver com a uva. E não só a logo, mas a própria arquitetura também da Vinícola Brasília tem todos os traços relacionados a monumentos aqui da cidade. Inclusive, a arquitetura, né, as empresas, são duas empresas de arquitetura que são da família também, porque são de duas famílias do grupo de 10, né? Que é a AZ, Estúdio AZ e a Lázari, né? Então, são de duas famílias dos 10, né? E também então já respirava um pouco tudo com que vocês certeza, e tinha o amor também de fazer um projeto maravilhoso. Então, é uma fusão de conceitos, né, o projeto arquitetônico da vinícola, porque une o velho mundo com aqueles grandes arcos que tem, né? Com o modernismo, com a arquitetura de Brasília, com os monumentos da Niemeyer, né, espelhos d'água, rampa, muito concreto. Então, um projeto belíssimo que só aí já vale a visita, né? Só aí já... Quem dirá os vinhos, né? Quem é de Brasília... Premiadíssimos, né? Para quem é de Brasília, é uma conexão muito forte. E para quem não é de Brasília, é uma aula, é uma parte educativa também da história da arquitetura e urbanismo de Brasília. Né? Nossa. A gente cuida muito disso, né? E você sabe que eu tive essa oportunidade de visitar a Vila Triaca, né? Almoçar na Vila Triaca, e depois a gente foi também lá na Vinícola Brasília. E aí tive essa oportunidade de ter você, né, Arthur, conduzindo todo esse nosso passeio por lá com a degustação. E, de fato, é impressionante quando você começa a contar. Porque quando a gente chega, talvez não venha ali todos esses sinais de que a arquitetura se remete aos monumentos. Porque a gente já entra pensando ali na degustação, enfim, mas vocês fazem durante esse passeio
essa reflexão, Bia, quando a gente sai ali, antes de ir lá para as caves, enfim, a gente consegue observar ali, por exemplo, aquela rampa que tem tudo a ver com a rampa do Palácio do Planalto. Tem os Exatamente. arcos. Então, ficou realmente muito bonito e é gostoso de ver essa paixão também de todos por Brasília. E o vinho, né? Aí a qualidade que o Ronaldo trouxe aqui, porque Sim. eu sempre gosto de dizer que uma bela arquitetura e uma bela história, né? Se não tiver um vinho bom na taça, não vale muito. Mas a gente é muito feliz de ter uma bela arquitetura, uma linda história e o prazer e a qualidade dos vinhos na taça quando as pessoas Inclusive, né, Arthur, os rótulos também, todos remetem à capital. É o Exato. Cobogó, é o Pilotis, é o Monumental, é o Alvorada, Croqui, né? Cada um tá remetendo à nossa capital. Então, uma ideia fantástica, né? Fantástico. E isso também já cria mais conexão de todos, não só de quem é de Brasília, mas quem vem de fora também, quando vê o vinho com aquele rótulo que tem tudo a ver com a cidade, já quer comprar para levar de presente. E com certeza, e o que a gente sente, né, Arthur, é um sentimento de pertencimento do brasiliense, até porque quando degusta, vê a qualidade dos vinhos, né, e ele sente dele a vinícola, assim como as outras também, né. Então, essa história do vinho em Brasília é muito recente, né, graças à tecnologia e dupla poda, que a gente consegue produzir no inverno e ter um clima muito especial, muito peculiar. E é por isso, principalmente, a qualidade dos vinhos e tantas premiações que a Vinícola Brasília e esse grupo já recebeu em tão pouco tempo, né, Pois Arthur? é, em Então, um ano vocês já têm prêmios, né, de vinhos, tanto de cada uma ali, né, das tanto a Vinícola vinícolas, mas a Vinícola Brasília Brasília também. quanto as outras vinícolas, prêmios regionais, nacionais e internacionais, né? Nós contamos outro dia, rapidamente, são mais de 34 premiações já, Olha só, em um só ano. desse grupo, sim. Parabéns. A gente realmente fica com orgulho, sabe, de ver e de dizer que aqui em Brasília a gente também tem, né, esse espaço para as vinícolas, para os vinhos. Vocês estavam falando Da Logo. da logo, né? Mas, enfim, dos rótulos. Os rótulos todos se remetem a alguma coisa de Brasília. Na Vinícola Brasília, essa é a intenção, mesmo que venham novos vinhos, o rótulo sempre vai ter alguma menção à cidade? Sempre, sempre. Todos os nossos rótulos. Lógico que tem as linhas, né? Por exemplo, o Alvorada tem o Malbec, tem o Syrah, mas sempre sendo Alvorada, assim como o Monumental também. Mas sempre, se criarmos um... criamos, né? Eduardo Mônica, né? A ideia do Arthur aqui, né? Que foi um sucesso no Carnaval, também remetendo, obviamente, a Brasília, né? Por causa da música. Sim. Bom, já que a gente enveredou para esse lado, vamos falar então desse vinho que foi criado exatamente para essa data. Que vinho é esse que vocês estão trazendo, inclusive, para sortear também para os nossos ouvintes? Eu vou deixar para o Arthur falar essa parte aí, porque Conta, Arthur. ele está bem inteirado, até porque participou aí dessa criação, né, Arthur? A gente está muito feliz, né? Tanto com a repercussão e com todo o cuidado que a gente teve, Vivi, na construção dessa ideia. Já que nós estamos de aniversário, completando um ano, no mesmo dia da Capital Federal, a gente teve essa inspiração de dar de presente para os brasilienses um vinho, né, do um ano de aniversário de Brasília, mas principalmente 65 anos da Capital Federal. E aí a gente, buscando dar um sentido muito maior a que fosse simplesmente um vinho com o nome de 65 anos, a gente convidou um artista brasiliense que ele pintasse uma obra de arte, um quadro. Ele que fez um quadro para Brasília. Então, esse quadro vai estar exposto a partir dessa semana na parede da vinícola. E esse quadro virou o rótulo. Então, as pessoas que adquirirem o vinho de 65 anos terão uma obra de arte engarrafada, né? Olha que legal. Daniel Jacaré é o nome do artista, né? Ele tem linhas e traços muito parecidos aos Oscar Niemeyer, Lúcio Costa. Ele traz esse traço, né, típico de brasiliense. E o quadro é a vinculação dos elementos muito importantes da Capital Federal com a presença já de um ano da Vinícola Brasília e pessoas brasilienses brindando com uma taça. Peraí, que enquanto você vai falando um pouco mais, eu preciso mostrar aqui, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, hein, lembrando, Nova Brasil Vídeo, entra lá em ao vivo. Olha só, gente, isso aqui, na verdade, é de fato uma obra de arte. Olha que lindo, vem aqui nessa caixa. Aqui a gente estava falando da logo, que vocês conseguem ver, olha, que é um cacho de uva, mas ao mesmo tempo tem esse símbolo aqui da nossa cidade, das tesourinhas. É lindíssimo esse símbolo. Vem nessa caixa aqui, 65 anos de Brasília. Olha só como é que ficou esse vinho, que é para dar mais vontade de vocês participarem, hein?
Olha aqui do que o Arthur está falando, que é uma obra de arte, um quadro que um artista plástico, Daniel Jacaré. Daniel Jacaré, pintou e veio aqui para o rótulo. Então, só para você detalhar um pouquinho mais aqui, olha, a gente vê ali vários monumentos, catedral, nos Candangos, Palácio do Planalto, né, que tudo aqui junto Com a para vinícola. celebrar com a vinícola aqui, olha, É. que a gente Sim, está exatamente. A vinícola faz parte do rótulo. Mais Olha um que monumento massa. aí, né, Arthur? mais um monumento, porque de fato é. É. E aqui você estava falando das pessoas brindando e celebrando, então, esses 65 anos. Ficou maravilhoso. E o vinho? Vamos Então, falar do vinho. A gente tinha que chegar com alguma novidade, né, Vivi? A gente já hoje produz, né, Sauvignon Blanc, como o Cobogó, tem os vinhos, o vinho rosé, tem a Malbec e a Syrah muito protagonistas em nossos vinhos, mas a gente queria estrear algo novo e diferente, aproveitando esse momento. E tem uma uva tinta que a gente nunca tinha engarrafado ela 100% desta uva, que é a uva Tempranillo, uma uva que muita gente conhece, é famosa na Espanha pelos vinhos, né, espanhóis, os Tempranillos. Ela se desenvolveu super bem, a gente tem um carinho muito especial por essa uva. Que legal. E a gente não tinha ainda feito um vinho tinto 100% Tempranillo e aproveitamos esse momento para estrear também mais uma variedade no portfólio da Vinícola É Brasília. o primeiro 100% Tempranillo de Brasília. Né? E o sabor? Bom, ele ficou um vinho... Bom, aí parte Quais são as notas? parte né? dos nossos segredos, né? Já que é um vinho que é da história dos 65 anos de Brasília, nós também tivemos a inspiração de colocar nesse rótulo 3 safras diferentes da Vinícola Brasília. Então, esse é um vinho que não tem uma safra, não tem escrito no rótulo ano tal. Ele é uma mistura de 3 safras. E também conta a história da Vinícola Brasília dentro da garrafa, porque a primeira vinificação foi a 2020, que ninguém nunca tomou uma garrafa 100% 2020, não tem, Sim, né? sim. Mistura a safra 2022, que ela foi muito importante para a gente, por a gente ter recebido um prêmio muito importante com outro vinho em 2022, com a safra 2022. Só para deixar a quem está nos ouvindo e assistindo, a vinícola tem 1 ano, mas ela já operava antes. Ah, A gente Um ano já- de abertura, de um ano de inauguração. abertura, Inauguração, isso. mas Portas antes abertas, você mas produziu vinhos. já tinha Exatamente. 5 anos. Por isso, desde essas 2020. 3 safras aí, né? E aí a gente traz a história da Vinícola Brasília engarrafada também. É a safra 2020, que é um pedaço do vinho, que passou 4 anos e meio em barrica de carvalho. A safra 2022, trazendo um ano muito importante de safra para a gente, por ter tido reconhecimento com outro vinho, que é o Monumental. E a safra 2024, que é para trazer o frescor, a alegria de um vinho jovem. Então, realmente é um vinho muito especial. Ele traz notas já de evolução, por uma parte do 2020, com a madeira muito bem integrada. Traz um vinho 2022, que é fruta fresca, jovialidade e vibração. Então, ele é um vinho deliciosíssimo, um vinho, digamos assim, a ser descoberto, né? Para quem abrir essa garrafa e curtir. A gente está recebendo tantos elogios que nos deixa muito feliz. Quem prova, bebe, nos manda uma foto, nos manda comentários. Ontem à noite recebi um lindíssimo de um vinho lá que foi para o legal. Rio de Janeiro. Né? É até Olha um só. rótulo para se guardar, né? Sim. Na adega, né? Exato. Comprar mais de uma garrafa, né, Arthur? Isso, um para servir, outro Degusta-se pra ficar. na comemoração aí da capital e esse rótulo deve ser guardado, porque realmente é um rótulo histórico. E quantos foram produzidos? A a gente ideia fez- a gente é só ser especial agora ou não? Muito Vamos especial, continuar? muito especial. Esse é um vinho realmente de uma edição comemorativa limitada. São 3.000 garrafas das 750. E a gente teve a ideia de fazer aquela garrafona grande, aquela chamada Magnum, que tem 1,5 litro. Olha E só. a gente fez uma edição limitadíssima de 65 garrafas numeradas, já que são 65 anos. Nossa, que Então tem ideia 01/65, 02/65 até a 65/65. E essas evaporaram, né? Evaporaram, né? Essas Essas não tem mais. Se Não. a gente tiver, deve ter umas 5 ou 6, eu acho. Eu já guardei as minhas lá em Não, casa. gente, isso já é uma obra de arte, uma joia, tá tudo assim, né? A gente realmente, como é muito especial Então, e de edição limitada, muito bacana ter. E o mais legal está sendo também a reação das empresas, das organizações e das instituições em querer ter esse vinho como símbolo da capital também para presentear, seja clientes, seja funcionários, parceiros e fornecedores. Então a gente está tomando uma proporção tão bonita, sabe? Tão feliz da gente olhar e ver o vinho na mão de tanta gente, né? Que esse é o nosso sonho, que realmente o Vinícola Brasília e o vinho de 65 anos faça parte das comemorações oficiais de Brasília. Muito legal. E onde as pessoas podem comprar? Quer dizer, o grandão já não dá mais. Ainda tem umas 5 ou 6. Umas 5 ou 6? As Tá. numeradas. A gente fez um lote não numerado também. Direto no Instagram da vinícola. Se você entrar lá, né, @vinícola Brasília, você tem lá na bio,
o Linktree e cai direto no nosso WhatsApp. E a nossa equipe responde e atende vocês para poder entregar na casa de vocês, despachar para alguma outra cidade ou estado. Mas vocês já começaram a fazer parcerias para vender também em outros locais? Ou por enquanto é só realmente direto com a vinícola? A gente tem várias parcerias já na cidade, né? Na capital. Várias né? lojas já... restaurantes, lojas boutiques, né? Também nas boutiques, cartas de restaurantes, em vários restaurantes. E mais de 20 restaurantes renomados aí na capital. Sim. E alguns restaurantes, com muito prazer e orgulho, colocaram 65 anos durante o período da comemoração. Exatamente. Parabéns, eu fico muito feliz mesmo, assim, em ver tanto essa obra de arte que vocês conseguiram fazer e a paixão de vocês realmente por esse trabalho e de ver a vinícola crescendo cada vez mais, se expandindo. E uma garrafa dessas pode ser dos ouvintes, né? Eu vou te falar uma coisa, a gente estava perguntando aqui onde vende, onde isso, mas você, ouvinte, pode ganhar uma dessa. Então, já faz o seguinte, entra no nosso WhatsApp 981484631, 981484631 e já conta por que você merece ganhar esse vinho. Enfim, coloca uma frase interessante, dá tudo de si, né, gente? Porque vai ter muita gente participando. No último sorteio foi, assim, uma participação muito bacana. E agora pode ser a sua oportunidade de ganhar, então, esse vinho em comemoração 65 anos de Brasília. Se você não conseguiu anotar, entra no nosso WhatsApp, Nova Brasil Brasília, manda pra gente uma mensagem que você também consegue participar. Lembrando que, olha só, estou mostrando para vocês aqui o vinho, como é que ele tá lindo, e também essa caixa aqui por dentro, não mostrei para vocês, mas olha só que barato, porque aqui ela também conta um pouquinho. Conta a história da obra de arte de Daniel Jacaré e da inspiração nossa de ter convidado, né, o Daniel para fazer. Exatamente. Adorei, parabéns, está lindíssimo. E é o vinho do mês de abril, né? É o de abril, exato. Semana que vem, né? Ainda está em tempo. Bom você lembrar que não é só hoje não, viu? Você pode fazer vários comentários, manda muitos comentários pelo nosso WhatsApp, pelo Instagram, porque esse sorteio vai ser feito no final do mês. Exato. Tá bom? Combinado. Então, muito obrigada. Foi um prazer enorme Vivi, receber vocês aqui. Nós que agradecemos, né, Arthur? A gente já podia falar do próximo tema da semana que vem. O que você acha? Só dar um spoiler? Spoiler. O que você acha? Vamos, adoro. Pois é. Está saindo aí do forno, né, a primeira corrida de fato em meio a vinhedos aqui em Brasília. Não acredito, no gente. No meio dos vinhedos de Brasília. É um projeto aí da Expovitz Brasil, da Feira Expovitz Brasil, né? Relembrando que vai acontecer agora em junho, no feriadão de Corpus Christi. Os ingressos já estão sendo vendidos, né, Arthur? 19, 20 e 21 de junho, né? São 3 dias. Uma feira espetacular. O ano passado foi um sucesso. Foram mais de 75 vinícolas participantes. E nós, há 70 dias da feira, já estamos com mais de 70 vinícolas confirmadas. Deve chegar próximo a 100, tá? Então, é um grande evento com muita gastronomia, ótima música. O brasiliense adorou o ano passado. Então, muita gente já está comprando ingresso, o primeiro lote já está sendo vendido. E essa corrida é o esquenta, digamos assim, porque vai ser no dia 31 Antes da feira. De maio. 31 de maio. Num sábado, né? Lógico. Eu já estou tão curiosa. Não, a gente esse bate-papo para saber como vai ser a programa da semana. Mas deixamos para a semana que vem. Deixamos para a semana que vem. Não pode perder, porque, gente, olha só, o brasiliense adora a corrida de rua. Imagina uma corrida de rua em meio aos vinhedos. Aos vinhedos, enfim, eu já estou super curiosa. Então, semana que vem, na quinta-feira, Ronaldo Triaca já traz pra gente essas informações e você também vai acompanhando nas nossas redes sociais. E tem um detalhe, né, Arthur? Também quem participar da corrida ou vai ganhar um Eduardo ou vai ganhar um Mônica, que é também rótulos aí da Vinícola Brasília. Né, exatamente. Que foi o vinho que vocês fizeram no carnaval. Que a gente criou o vinho exatamente, no carnaval. Então, exatamente. Os inscritos receberão um Eduardo ou uma Mônica. Quem participar da corrida, todo mundo no que final participar? Sim. Olha só. Exatamente. Eu achei que era assim, em primeiro, segundo, terceiro lugar. Não, todo mundo. Todo gente, tá, eu vou conversar um pouquinho no bastidor aqui para tirar minha curiosidade, para acabar com a minha curiosidade, mas a gente conversa ao vivo na semana que vem. Obrigada. Nós feliz Páscoa para vocês. Igualmente. Feliz aniversário de Brasília. Feliz 65 anos. Feliz aniversário para a nossa capital. E feliz aniversário para a vinícola também. Obrigado. Obrigado.